Então, muito boa tarde a todos. E tal como nos disse na prece a nossa irmã Amélia, é tempo de luz, é tempo de aprender, é tempo de paz. E é essa paz, essa luz do conhecimento que nós hoje vamos tentar assimilar com os ensinamentos de Allan Kardec que nestas questões, que não são questões, são constatações, a 110 e 111, que não são perguntas, são itens que fazem parte do estudo aprofundado que Allan Kardec fez com os espíritos e sob a sua orientação, ele diz-nos coisas que nos permitem que possamos um dia ser também espíritos sábios, bons espíritos e lá mais para diante, espíritos superiores. Hoje vamos, como tem sido hábito, e vamos continuar então com este livro, estas questões, e começamos há umas semanas atrás no capítulo que nos falava da escala espírita. E logo nas observações preliminares dizia que a classificação dos espíritos se baseava no seu grau de avanço, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Cada categoria apenas apresenta um caráter definitivo no seu conjunto. Mas de um grau para o outro, a transição é insensível e nos limites extremos as matizes apagam-se, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. No geral, os espíritos admitiram 3 categorias ou grandes divisões principais. Na última, situada na parte inferior da escala, encontram-se os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda caracterizam-se pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos, são esses que hoje vamos falar. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros que atingiram o grau supremo da perfeição, que vamos falar na hora seguinte. Então, e quem tiver o Livro dos Espíritos, para melhor percebermos esta escala espírita ou diferentes ordens dos espíritos, então está aqui muito bem definida no quadro sinótico da nomenclatura espírita. Portanto, estes tais espíritos, esta 3 ordens, como dissemos lá atrás, a terceira ordem dos espíritos imperfeitos, a segunda ordem dos espíritos bons e a primeira ordem, a primeira classe dos espíritos puros. Hoje, então, segunda ordem, terceira classe, espíritos sábios e segunda classe, espíritos superiores. As classes vão até ao primeiro espírito, até aos espíritos puros. Ora bem, então, a questão número 110 e 111. Espíritos sábios. Diz-nos Allan Kardec, como dissemos também, depois de auscultar os espíritos superiores. Portanto, estes espíritos sábios são caracterizados pelas qualidades morais da ordem mais elevada. Sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta discernimento justo sobre os homens e as coisas. Então, como é hábito, temos a explicação dada pelo espírito Miramis, peço desculpa, e que nos diz o seguinte: os espíritos de sabedoria são dotados de alto conhecimento moral e eles não ficam apenas na teoria, eles vivem esse conhecimento que manifestam nas suas atitudes. A evolução espiritual é engenhosa, ela cresce em todos os rumos e, com o passar dos tempos, concentra-se num só ponto na unidade universal, a perfeição. Este é o seu foco, este é o nosso foco. Mas daqui a não sei quantos milhares de anos, porque já somos espíritos muito velhos, também seremos espíritos perfeitos.
Então, a escala evolutiva da alma é enorme. O espírito vai ascendendo em direção à luz. E a sua filosofia maior é o trabalho. Ser espírita dá muito trabalho. Também já sabemos isso. Aquele que nunca esquece a honestidade, o amor e a caridade. Como nos diz a nossa doutrina, fora da caridade não há salvação. O espírito de sabedoria já não tem certas ligações no mundo físico. Já se livrou de paixões inferiores. Alimenta uma força poderosa no coração, o amor. E sente a fraternidade por todos os povos, como se saísse de dentro de si uma chuva de bênçãos, sem nenhuma exigência, por não trazer trocas no mundo em que vive. Além do desenvolvimento moral, eles têm muita capacidade intelectual e desejam que os homens avancem também no conhecimento. No entanto, eles empenham-se para que esse conhecimento do homem seja usado a serviço da caridade e do amor. Esses espíritos, eles visitam a Terra, inspirando os homens de saber e dotados de vida moral, fazendo crescendo assim o entendimento. As reencarnações desses espíritos são raras, mas eles estão aumentando com o ambiente que se forma e que se está processando no planeta. A distância entre o espírito primitivo que fomos e esses seres é enorme. Os números de anos perdem-se na matemática da Terra. Fala-se muito na gênese da alma, entretanto, pouco se compreende dos processos pela qual surgiu o espírito, de onde ele veio e para onde ele vai. Para simplificar, fala-se que ele veio e volta para Deus. Porém, os processos desse ir e vir é que vamos conhecer. Quando aprendermos essas lições, tendo como escola o espaço e como mestre o tempo. O espírito de sabedoria é um espírito feliz, por conhecer e viver em plena harmonia espiritual. Já encontrou a paz, que a procurou dentro de si e trabalha em favor do amor de todos, por amor. Trabalha em favor de todos, por amor. Ele encontrou a paz e a felicidade. É essa que também nós andamos à procura, mas constatamos realmente que ainda estamos tão longe. As dificuldades que encontramos para dominar todos os sentimentos, para nos desprendermos das exigências materiais, para termos uma vida moral exemplar, é, pois, a falta de elevação espiritual. Mas somente conquistamos, com esforço, aquilo que nos empenhamos todos os dias para melhorar. Tudo de bom que devemos encontrar e que deverá nascer dentro de cada ser, surgir da conquista pelas linhas determinadas por Deus na sequência da vida. Hoje eu não estive tão bem, mas peçamos todos os dias a estes espíritos amorosos que estão conosco, peçamos-lhe que nos ajudem a que o dia de ontem não tenha sido tão mau como o de hoje, mas que amanhã seguramente possamos ser um pouco melhor. Então, devemos compreender que para atrair esses espíritos é justo que manifestemos virtudes compatíveis com o seu nível de vivência espiritual. Então, para atrairmos esses espíritos, nós temos que estar em harmonia com eles, em sintonia com eles, pensando o bem, fazendo o bem, a caridade, a paz, amar. Então, o aspecto a que dão maior importância e atenção é à caridade. Se nós formos caridosos, primeiro connosco e com a nossa família, e a seguir para com os outros. Não é aquela caridadezinha que chega ali e põe a esmola à espera que toda a gente veja que colocou a esmola. Não é essa caridade. É a caridade olhar para o outro e dizer: eu te amo, eu sou capaz de perceber que tu estás com um problema, eu vou auxiliar-te.
É essa caridade que devemos demonstrar para com os nossos familiares, com os nossos amigos, colegas de trabalho, aquelas criaturas que trilhamos no caminho, aquele velhinho que vai atravessar, que vai carregado com o saco. Nós vamos ajudar, isso é caridade, isso é amor. E os espíritos amorosos, esses espíritos superiores, eles vêm e socorrem-nos, porque eles estão afinizados com essas criaturas que praticam o bem. Nós temos é que nos afinizar com eles. Eles estão sempre lá, são como as estrelas. Nós é que temos que chegar até eles, através da nossa evolução espiritual. E neste sentido, é neste sentido que deixem mensagens e mais mensagens dizendo-nos que a caridade é um só e que o perdão nos abre caminhos para a verdadeira fraternidade. Não nos faltam esses preceitos. Os ouvidos dos homens de boa vontade têm captado muito acerca da salvação e como ela pode surgir dentro de cada um. Agradeçamos, pois, a esses espíritos de sabedoria, pedindo-lhes que nos abençoem a todos, ajudando-nos a entender a vida e a amar a Deus sobre todas as coisas. Isto é a anotação de Miramês, o comentário sobre a questão número 110 e agora a 111. A segunda classe, espíritos superiores. Estes espíritos reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. A sua linguagem exala sempre a benevolência, sendo invariavelmente digna e elevada e muitas vezes sublime. A sua superioridade torna-os mais aptos do que os outros a darem-nos noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas, mas afastam-se daqueles que apenas são impelidos pela curiosidade ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprirem uma missão de progresso, oferecendo-nos o tipo da perfeição à qual a humanidade pode aspirar neste mundo. Espíritos superiores, segunda classe. Eles reúnem em si qualidades inqualificáveis que passam despercebidas aos homens. Eles são conhecedores de muita ciência, sabedoria e bondade. Eles compreendem em profundidade as leis de Deus e não só compreendem, mas vivem essas leis. As suas ligações com a Terra já transcendem os laços de família, de grupos sociais ou de simples amizades convencionais que caracterizam o ser gregário do nosso planeta. Ligações estas já desnecessárias aos espíritos que vivem num clima de universalidade, em plena e constante cooperação com a obra do Criador, identificando todas as criaturas como irmãs, amando-as como faz o sol com seus raios quando ilumina a terra. Manifestam completa superioridade, onde são chamados a servir em nome de Deus, e suas presenças nada impõem, fazendo sentir em tudo e em todos o amor. Raramente reencarnam na Terra, são missionários da luz maior e têm no amor a sua segurança. Conhecem os segredos da vida e percebem as intenções do Criador pela atmosfera espiritual que os circunda, pelo facto de elas lhes facultarem altas sensibilidades, de modo a entender a vontade do Pai Celestial. Como nos relata o Livro dos Espíritos, falta-lhes somente um degrau para chegarem à perfeição. São conhecedores de toda a ciência e arte que não têm mais segredos para eles. Dominam a natureza em todo o seu empuxo evolutivo e são sempre atendidos no que desejam. Empuxo é o ato de empuxar, de atrair com força. O significado. Portanto, eles são sempre atendidos no que desejam. As suas posições como superiores dão-lhe nuances de anjos. Nunca falham nas suas missões,
por conhecerem todos os trilhos por que deverão passar. Estão a par de todas as manobras humanas e sabem lidar com seus inferiores, instruindo-os, compreendem o momento de os disciplinar e deixam que se cumpra a justiça nos caminhos da terra, por amor ao progresso da humanidade. Eles orientam os homens de ideal elevado, mas silenciam junto àqueles que alimentam a curiosidade, deixando que os iguais se atraiam. Portanto, a lei da afinidade, não é? Limitam sempre as revelações para a terra, para que não cheguem até aos homens verdades que eles ainda não suportam. São cautelosos no que tange às manifestações do mundo espiritual. O visual pode perturbar aqueles que não estão preparados para tal. Empenham-se em divulgar no seio da sociedade o livro nobre e ajudam na educação das criaturas, tendo grande interesse na melhoria espiritual dos povos. Sabem que as guerras são um escândalo necessário. Como nos diz no Evangelho, o escândalo é necessário, mas ai de quem por ele vem. Mas esses escândalos são necessários ao tipo espiritual que se encontra na Terra. Mas trabalham esses espíritos para que elas desapareçam do mundo e sabem que no futuro se instalará no planeta o verdadeiro reino dos céus, onde o amor, a caridade e a ciência espiritual dominem todas as nações, onde a fraternidade legítima seja qual o ar que sopra em todas as direções e não falta para nenhum vivente, esteja ele onde estiver. Sabem que as religiões, mesmo divididas por ideais, se confundirão pelo sinal do amor, aquele amor que Jesus ensinou e viveu. A presença dos espíritos superiores encanta e deslumbra em todos os sentidos, pois eles são doadores permanentes da luz, nunca deixando de irradiar a harmonia na faixa que todos possam aproveitar, para que todos possam aproveitar. Já vimos que para aproveitarmos essa luz que eles irradiam, temos que entrar na sua faixa vibratória, tornando-nos criaturas melhores, caridosas e capazes de amar. São luzes de Deus que jamais se apagam e orientam constantemente todos os povos pelas vibrações que desprendem dos seus corações por amor na regência da sabedoria. Então, que os mensageiros do amor gerem uma força renovadora em nós, que possamos superar os complexos de culpa, os medos, a insegurança e compreender que o amor de Deus é o maior poder do mundo. Que eliminemos os sentimentos negativos, sabendo que nunca estamos sozinhos. Nós temos um anjo da guarda connosco. Esse ser amoroso que nós, muitas vezes, nem nos lembramos dele. Eles ficam tristes porque lhe foi dada uma missão, cuidar de nós, orientarmos-nos, e nós nem sequer nos lembramos do nosso anjo da guarda. Alguém se lembrou do seu anjo da guarda hoje, pedindo a proteção? Estou a ver algumas cabeças a dizer que sim, mas eles estão lá, são como as estrelas, basta olhar para eles, eles estão lá sempre, nós é que temos que pedir. Então, que nós sabemos que nunca estamos sozinhos, que sejamos capazes de vencer a tristeza, o mau humor, a depressão, com a invocação desse nosso anjo da guarda, tão simples e tão descuidados temos andado, porque o anjo da guarda é parte do poder de Deus e a expressão do seu amor. Que os divinos mensageiros que se aqui encontram junto de nós possam levar ao Senhor nosso Pai, ao nosso Criador, duas palavras: muito obrigada.